Amados que entraram na sua família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor, mais um vídeo, mais um resumo da carteira do canal, resumo do mês de fevereiro de 2024. Pessoal, fevereiro não foi só carnaval, praia, a gente também investiu, inclusive batemos duas metas, fora a valorização que a gente teve. Então foi um mês aí também de conquistas, né? Pequenas conquistas, mais alguns passos em direção ao nosso objetivo, porque o ano não começa depois do carnaval, né? Ele começa bem antes. Então vamos lá. Eu aportei R$600 neste mês. Deixa eu passar o carro aqui. Aportei R$600 neste mês, como é o padrão, né? O mínimo que eu aporto. Ainda não aumentei, mas em breve vamos ter mudança nisso. A carteira valorizou 4%, então valorizamos mais que o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que valorizou 1%. Então a gente deu um laço aí no índice Ibovespa, onde esses 4%, o amigão não está olhando no espelho, deixa eu passar ele, onde esses 4% representam mais de R$1.500 de valorização. Então olha só, eu coloquei R$600 na minha carteira, e a carteira, ela passou ainda dos 1.500 de valorização, dando aí 2.100 de diferença na carteira. Então segue aí, editor. O editor já deve ter colocado a imagem para vocês da rentabilidade, do valor total da carteira. Recebemos R$80 de dividendos, um pouco mais de R$80 na verdade, 86 se eu não me engano. Então estamos colando aí em R$100. Daqui a pouco a gente vai receber pelo menos R$100 de dividendos. E a gente bateu duas metas, família, duas metas, e o assunto de hoje é referente a isso. A gente bateu duas metas de rentabilidade, de 18% e de 21%. Deixa eu me ligar aqui. 18% e 21%. Só que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fiquei um tempão com a carteira sem bater metas de rentabilidade. E agora, nos últimos meses, tenho batido algumas. Então aquilo que eu postei e falei pra vocês em vários outros vídeos da carteira, tem tudo registrado aí. Quem acompanha toda a saga vai saber o que eu tô falando. Vários meses, na verdade fiquei mais aí de ano com a carteira andando de lado, trancado na meta de 9% de rentabilidade, tá? Essa meta de rentabilidade é total da carteira, desde que ela foi criada. Então, tranquei nos 9%, a carteira chegava em 9%, 10% e depois caía e ia lá para 4%, 5%, depois subia para 6%, para 10% e ficava nisso. É o famoso andar de lado que a gente chama. Eu poderia ir pela direita, mas o carro ali não deu muito espaço. Deixa eu meter aqui no meio. Tem espaço aqui para nossa CBR. Então fiquei andando de lado e muitas pessoas não gostam disso, acham ruim, porém é o período em que a gente consegue aproveitar mais. Então, enquanto a minha carteira estava andando de lado ou desvalorizando e muitas pessoas chateadas, eu estava feliz da vida porque os meus ativos, os fundamentos, estavam se mantendo. Então eu estava comprando os ativos com desconto, por preços mais baixos. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui mais do nosso dia a dia. Imaginem que tem um iPhone aí, sei lá, o iPhone 15 custa R$10.000. Estou arredondando para ficar mais fácil. R$10.000. Aí o iPhone 15 tá custando esse preço e tu consegue comprar esse mesmo iPhone com as mesmas características por 5. É um momento de oportunidade ou não é? Claro que é. Qualquer pessoa, quando vê um celular custando metade do preço, ela sabe quanto vale aquilo ali, quanto custa, né? Ela vai saber que é uma oportunidade. Só que no mercado de ações é diferente. Por que é diferente? Na verdade, era para ser igual, mas é diferente. Por quê? Porque às vezes um ativo que ele está custando, por exemplo, R$50, tá? E ele vale R$50, não adianta só custar e não valer. Então ele vale aqueles R$50 e ele está sendo negociado por 25, só que ele vale R$50. Em vez das pessoas comprarem mais porque está descontado, ó, tive que segurar aqui porque o camarada me pressionou. Agora ele deu espaço, mas antes não tinha espaço. Se eu trocar de faixa, acidente. Agora foi mais pro canto, né? Passar ele. Então,
um ativo que vale 50 sendo comprado por 25 é uma baita de uma oportunidade. Só que quando isso está acontecendo no mercado de ações, as pessoas, em vez de aproveitarem para comprar mais, elas ficam com medo porque o ativo desvalorizou. Elas acabam comprando menos. Então, quem está olhando os gráficos e os preços, elas compram cada vez menos ou até migram para a renda fixa. E quem está focando nos fundamentos da empresa, vê que a empresa continua valorizando, tendo lucro, crescendo, as pessoas compram mais. Foi o meu caso. A minha carteira ficou mais de um ano aí andando de lado ou desvalorizando. Muitas pessoas já teriam desistido nesse meio do caminho, vendido tudo, indo para a renda fixa com medo de perder mais. E... aqui não dá. Com medo de perder mais. E eu fiquei comprando cada vez mais. Então eu fui comprando e agora que as coisas estão dando uma melhorada, só que ainda tem muito a melhorar, a gente vai tendo o retorno. Então eu fiquei bastante tempo colado lá nos 9%, falei para vocês que era um bom momento para comprar, fiquei comprando e agora eu tô batendo uma meta de rentabilidade atrás da outra. E já adianto para vocês, em março agora, estou gravando em março, já na metade do mês, não consegui gravar antes, a gente já bateu outra meta de rentabilidade. Então assim, a taxa de juros caindo e os ativos melhorando aí, os gráficos, a carteira vai bater mais e mais e mais meta. É o que vai acontecer. E é o que eu vinha falando pra você. Só que antes era muito difícil de falar, né? Agora já tá ficando mais fácil, porque agora as coisas estão acontecendo. Mas no momento em que os ativos estão caindo, o pessoal não quer saber, o pessoal não acredita, né? Vai pra renda fixa. Por isso que a gente tem que estudar os ativos. Esse é o nosso objetivo, a gente tem que estudar os ativos e saber o que está acontecendo e não olhar gráfico. A pessoa que ficou olhando o gráfico perdeu dinheiro. Certo, família? Isso aqui é muito importante. Para quem está assistindo e já assistiu todos os vídeos da carteira e está acompanhando, está pegando uma lição muito importante, uma das mais importantes aqui. Porque quem não segue isso, quem não está analisando os ativos em si, as características, os fundamentos, os indicadores, esse tipo de pessoa acaba comprando na alta e vendendo na baixa. E a gente tem que fazer o contrário, né? Mas eu não estou incentivando ninguém a ficar comprando e vendendo. Até porque, como vocês sabem, eu só compro. Eu só vou vender em alguns casos específicos, mas não é aqui o tema do vídeo. Então, família, muito importante isso. Antes de eu continuar aqui o assunto, eu quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal. O canal alcança muitas pessoas, milhares de pessoas. Estamos com 2.135 inscritos enquanto eu estou falando isso. Mas o canal tem épocas aí que alcança mais de 40 mil pessoas. Só que elas não estão se inscrevendo. Então não adianta pegar um conteúdo, pegar algumas informações que vão ser benéficas para vocês e não pegar o resto. Eu estou o tempo todo colocando vídeos aqui com informações importantíssimas para vocês cuidarem da saúde, do dinheiro de vocês, né, saúde financeira de vocês e crescendo ao longo do tempo. Então se inscrevam, deixem seu like e mandem aí para pelo menos um amigo que vocês saibam que precisa aprender a cuidar do dinheiro, precisa aprender, algum amigo que precisa aprender, né, sobre esse tipo de coisa. Vamos lá, continuando. Olha ali o retorno errado, o amigão fez um retorno errado. Continuando aqui, onde que eu investi esses R$600? Então, eu investi um pouquinho em renda fixa. Quase todos os meses eu estou colocando um pouquinho em renda fixa para manter 10% em renda fixa. O objetivo é 20%, porém como a gente está justamente nesse período em que os ativos, a taxa de juros está caindo, em que ainda vejo margem para crescer dos ativos, eu estou mais exposto. E é até interessante que junta com o assunto dos 9% novamente, porque nessa época em que a carteira estava em 9%, eu estava com muito menos, cheguei a ficar com 2% de renda fixa. Porque os ativos estavam tão baratos que eu comecei a tirar o dinheiro do caixa da renda fixa e comprar. É para isso que a renda fixa na carteira serve. Boa parte dela é para isso, para servir como reserva de oportunidade. Então quando a gente vê os descontos, a gente tem o dinheiro para poder comprar. E uma coisa que eu já vi muito também é, às vezes, ter uma oportunidade no mercado e ver vários investidores reclamando que não tem dinheiro para investir, porque todo o dinheiro dele já está investido.
Então se tu tem uma parte em renda fixa, tu consegue dormir tranquilo, porque a tua carteira fica oscilando menos, ela fica mais defensiva, mais protegida, e ao mesmo tempo quando tu vê que tu tem uma oportunidade de comprar um ativo com preços descontados, tu vai ter dinheiro para fazer isso. Mesmo que tu já tenha até investido o teu aporte, tu vai lá, tira da tua renda fixa e faz o teu investimento. Isso é muito legal. Não perder essas oportunidades é muito legal. Porque senão, se tu não fizer isso, tu pode acabar vendendo outros ativos para fazer isso e acabar se ferrando bastante. Então a renda fixa é muito útil, sim. Ela tem um papel muito importante, na verdade, alguns papéis, né, conforme eu falei. Dormir bem à noite também é um papel da renda fixa que eu gosto muito. Para isso que ela serve, né? Uma das coisas. Então foquei em manter em 10% agora, a taxa de juros já está caindo. E o resto eu mandei para o exterior por uma questão de diversificação mesmo, para equilibrar, tá? Eu já estava com praticamente 20% no exterior, que é o que eu quero. Porém, como eu tenho menos 10% em renda fixa, eu acabo que eu tô com mais eu tô com mais nas ações e nos fundos imobiliários. E aí, como os ativos internacionais estão com 20, eu mandei para lá para ficar com um pouquinho a mais também. Não ficar só com dinheiro a mais nas ações e nos fundos imobiliários. E nas criptomoedas também. Olha aí, o pisca, né? Não usamos o pisca, né? Deixa eu fazer um sinalzinho aqui, ó. É bom o pisca, né? Ai, ai. É triste, família. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. Eu vi que depois ela olhou o espelho e me viu. Isso eu vi. Mas antes, eu acho que não viu. Eu vou colocar aqui pra vocês também a rentabilidade da carteira total, tá? Na realidade, desculpa, o editor, coloca aí o balanço primeiro. Então segue aí o balanço, como que tá a carteira. Depois, editor, aí sim coloca a rentabilidade total. E vocês vão ver aí que a gente está sempre na frente do Ibovespa e tomando uma distância cada vez maior. Tá bonito o negócio. Estamos na frente aí do principal índice. E também eu quero colocar o extrato para vocês olharem aí todas as movimentações que foram feitas na carteira, certo? Também estamos tendo muita valorização do Bitcoin, né? O Bitcoin está crescendo bastante, porém eu vou comentar mais isso no vídeo de março, a família, vídeo de março. Quem quiser ficar por dentro do que está acontecendo com o Bitcoin, aprender sobre halving e outras coisas, me sigam lá no Instagram, @motosserviço-investidor. Lá eu coloco conteúdo sobre educação financeira todos os dias. Então todos os dias a gente vai conversar sobre isso. E eu tenho conversado mais sobre criptomoedas justamente pelo período que a gente se encontra aí do halving. Mas isso também é assunto para outro vídeo, senão vou ficar 40 minutos aqui falando com vocês, certo, família? Então eu vou ficando por aqui. Esse é o resumo do mês de fevereiro. Deixe suas dúvidas nos comentários, ficarei feliz em responder vocês. Um abraço, até mais e tchau, tchau!